Olá, estamos iniciando a série de estudos Fundamentos do Reino de Deus. Você já deve ter se perguntado, ou algum dia vai se perguntar, sobre a razão da sua existência. Talvez você já fez ou fará, ou está fazendo agora essas perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que que eu estou aqui? Qual a razão da minha existência? Para que eu existo? Para responder essa pergunta, nós vamos considerar a verdade escrita na palavra de que Deus é o Criador. Então, subentende-se aqui que você crê que existe um Deus e que a sua existência é fruto de uma vontade desse Deus Criador. Deus criou os seres humanos, então você está aqui porque foi criado por Deus. Mas a pergunta continua: bom, Deus me criou. Para que Deus me criou? Qual é a razão de ser da minha existência? Com que objetivo, com que propósito Deus me criou? A questão é saber qual é o propósito eterno de Deus. Quando Deus nos criou, o que é que havia lá na mente e no coração de Deus quando nos criou? Será que Deus nos criou apenas como mais uma das suas obras? Para que a gente fosse colocado na prateleira das criações de Deus como obra número tal? Será que é para isso, assim, nos criou como Ele criou as plantas, os planetas, as estrelas, a pedra, a árvore? Ele nos criou assim, por criar, sem um propósito, apenas para dizer assim, criei mais alguma coisa. Será que é dessa forma que Deus nos criou com esse mesmo objetivo, assim, de criar para dizer eu criei simplesmente? O que é que nós estamos chamando de propósito eterno de Deus? Primeiro, se fala de propósito, tem a ver com algo intencional. Então, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é intencional. Ele tem um objetivo, ele tem uma motivação para ter criado. Outra coisa é que esse propósito estava no coração de Deus, isso nasceu de Deus, não foi alguém que sugeriu para ele, não foi algo que ele criou e depois teve uma ideia de o que fazer com aquele que ele criou. Não, isso já estava no coração de Deus. E a terceira coisa a observar sobre isso é que, se é o propósito eterno de Deus, então isso tem a ver com Deus, com o seu caráter, com a sua natureza. Uma das coisas que podem nos confundir ao responder à pergunta qual o propósito eterno de Deus é imaginar que o propósito eterno de Deus é a salvação do homem. Por que que não pode ser a salvação do homem o propósito eterno de Deus? Nós vamos explicar. Imagine a seguinte cena descrita nessa imagem, né? Um pai chegar para um filho e dizer que o grande sonho dele, que o desejo que ele tem, era salvar esse filho de um afogamento. É claro que esse filho ia ficar aterrorizado, né? E com razão. Bom, se o desejo do meu pai é me salvar de um afogamento, então eu preciso me afogar, passar por uma experiência de um afogamento, para que o sonho do meu pai se realize. Então, eu, passando por uma situação de risco de afogamento, o meu pai vem e me salva e realizou o sonho dele. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Porque isso transformaria esse pai num monstro, alguém com as intenções mais terríveis, de desejar que o filho tivesse numa situação de risco para poder ele executar o seu grande sonho de salvar o filho dessa situação de risco. Será que essa situação poderia acontecer com Deus, né? Deus desejar nos salvar quando nos criou? Não, não. Isso transformaria Deus no autor do pecado, ou que Deus desejasse que o homem caísse para poder executar o seu grande sonho, o seu propósito eterno. Então, Deus seria um monstro, Deus seria um criador com intenções erradas, né? Intenções que iriam nos prejudicar, mesmo que fosse para nos salvar, né? Isso não é compatível com o caráter de Deus. Mas você pode perguntar, então Deus não tem o propósito de nos salvar? Deus não quer nos salvar? Sim, claro que Deus quer nos salvar. Ele enviou o seu Filho, Jesus, para salvar o homem, né? Em Lucas, capítulo 2, versículo 11, está escrito: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, sim, Jesus é o Salvador. Deus quer nos salvar. Então, bom, se esse não é o propósito eterno de Deus,
a salvação do homem, mas ele quer nos salvar, então qual é o lugar da salvação nesse propósito eterno de Deus? A salvação, ela é o meio que Deus precisa usar para poder alcançar o seu propósito eterno. Na verdade, havia um propósito eterno na vida do homem quando Deus o criou assim, e esse propósito foi estragado por conta do pecado. Nessa hora o homem se perde. Então, para que possa ser restaurado o propósito eterno de Deus, quando ele criou o homem, o que ele tinha no coração e em mente ao criar o homem, ele precisa salvar o homem, resgatar o homem, para quê? Para que ele retorne ao propósito eterno pelo qual ele foi criado. Resumindo, é propósito de Deus salvar o homem. Deus deseja salvar o homem, mas não é o propósito eterno, aquele propósito pelo qual o homem foi criado. Para o que o homem foi criado? O homem foi criado para um propósito que estava lá antes da queda. Deus criou o homem antes da queda, evidentemente. Deus tinha um propósito para esse homem quando o criou. E não era salvar o homem. Mas hoje ele precisa salvar esse homem, restaurar essa situação espiritual do homem, como morto, como em pecado, separado dele, para que o homem volte a ter comunhão com ele. A Bíblia fala em vários versículos sobre a ideia de que Deus tem um propósito, de que Deus tem um desejo, Deus tem um plano para nós. Em Efésios 2:10, por exemplo, é dito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você percebe aqui que de antemão, antes, Deus já tinha criado um modo de viver, uma situação espiritual para o homem. Isso foi criado de antemão. Isso tem a ver com o propósito que estava lá na criação. Existe um outro texto que fala disso, que se encontra em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 12. Assim diz a Escritura: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Esse texto está falando que Deus tem um propósito eterno e esse propósito foi estabelecido em Cristo Jesus. Então, o cumprimento do propósito eterno de Deus tem relação com Jesus, com seu Filho. Nós vamos encontrar mais à frente versículos que corroboram essa ideia de que Deus tem um propósito e que nesse propósito Jesus está nele, nesse propósito. Passa pela vida de Jesus esse propósito. Em Romanos 8:28, outro texto fala sobre esse propósito de Deus. É dito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito, há um desejo, há um plano, há algo pré-configurado no coração de Deus para a vida do homem. E aqui em Romanos capítulo 8 e 29, nós encontramos um versículo que define mais ainda esse propósito de Deus. É dito assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa verdade, inclusive, se coaduna perfeitamente com o texto de Gênesis 1:26. Lá é dito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa identificação, essa afinidade com o caráter de Deus já está presente desde a criação do homem. Se nós olharmos mais detalhadamente esse versículo 29 de Romanos 8, nós vamos poder destacar algumas palavras e relacioná-las para tentar definir, para tentar conceber o que seria esse propósito eterno de Deus quando ele criou o homem. Perceba que aqui o texto já fala de algo que é dito aqui como predestinado, quer dizer, um destino previamente elaborado, uma situação espiritual, uma condição espiritual
que já havia sido previamente concebida. Esse versículo fala em duas coisas, basicamente. Ele fala que essas pessoas que foram predestinadas, que tinham esse destino previamente estabelecido, elas deveriam ser conformes à imagem de seu filho, à imagem de Jesus. Então, conformes é semelhantes, né? Conformadas com a forma da imagem de Jesus. Então, aqueles que Deus tinha um destino prévio, eles deveriam ser conformes à imagem de seu filho. Nós podíamos chamar isso de semelhantes a Jesus. É claro que semelhantes espiritualmente, no caráter. Por isso que lá no início nós lembramos que o propósito eterno de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Outra verdade dita é assim, a fim de que ele quem? Jesus, que acabou de falar, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a ideia que passa de Jesus sendo o primeiro filho de muitos outros filhos, né, irmãos, isso lembra a ideia de uma família, né, de uma família de muitos filhos. Nós podemos então concluir de forma simples, mas sem atropelar o texto, de que Deus deseja uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que a gente pode extrair desse texto. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito pelo qual Deus criou o homem. Deus criou o homem, então, para ter comunhão com ele. E essa comunhão era comunhão espiritual, onde havia uma afinidade, onde havia uma coerência e uma semelhança no caráter do homem. O homem seria como Jesus é. Como Jesus é um filho de Deus, o homem também seria assim, como um filho de Deus, com o mesmo caráter de Jesus, como diz o texto, semelhantes, não, conformes à imagem de seu filho. Resumindo, o propósito eterno de Deus pode ser entendido como sendo uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos olhar alguns textos aqui que falam dessa paternidade de Deus, dessa ideia do Deus Pai, do Deus que tem filhos, do Deus que pensa nos seres que ele criou como uma família, como os filhos dele. Nós encontramos em Mateus 5, 44 a 45 o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A ideia de filhos de um Pai Celeste. Em Mateus 5,48 é dito: Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A figura do Pai aqui novamente. Quando Jesus vai falar sobre a oração modelo, né, que ele estava ensinando aos seus discípulos, ele diz da seguinte forma, em Mateus 6,9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos ver mais alguns versículos sobre a paternidade de Deus. João 1,12 é dito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que se convertem se tornam filhos de Deus. Em Romanos 8, 15 e 16 é dito: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos 9, 25 e 26 encontramos o seguinte: Assim como diz em Oséias: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Então nós percebemos que desde o Antigo Testamento, não é uma coisa do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, a figura de um pai, de um Deus que é pai, já existia. Gálatas 4, de 4 a 7 diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
E para concluir essa seleção de textos, vamos ler mais 3 porções da palavra que falam sobre a paternidade de Deus. Em Efésios 2:19, diz assim o apóstolo Paulo: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Efésios 4:6 diz: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por fim, 1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2, assim nos diz João: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você percebe que são vários textos, existem outros textos, mas aqui fica muito evidente o conceito da paternidade de Deus, a ideia de que Deus nos tem como família, como filhos. E isso tudo tem a ver com o propósito eterno de Deus, que nós já vimos em Romanos 8:29, que tem a ver com sermos semelhantes a Jesus, né? A imagem do seu Filho, para que esse Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Para concluir esse estudo, nós podemos afirmar o seguinte, que o propósito eterno de Deus ele teve início antes da queda do homem. O propósito eterno de Deus não se iniciou depois da queda do homem, mas teve início quando Deus o criou. Quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito ao fazer isso. Então Deus visava a formação do caráter de Cristo em nós. Ou seja, o homem foi criado para ter o caráter de Jesus. Então o propósito eterno de Deus tem uma natureza cristocêntrica. Ela passa pela vida de Jesus. Ela só pode ser cumprida através de Jesus. Aqui vemos então a centralidade da pessoa de Jesus no cumprimento do propósito eterno de Deus. Nós podemos afirmar também que o propósito de Deus é um parâmetro, é uma referência para nós, mas é também um alvo. É um parâmetro porque nos mostra que Deus nos criou para isso. Deus nos criou com esse objetivo. E é também um alvo porque nós estamos no processo de formação desse caráter. Dia após dia, Deus está trabalhando em nossos corações para formar em nós o caráter de Jesus. O que é que está acontecendo em nossas vidas, então? Nós estamos sendo, dia após dia, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para que o nosso caráter seja transformado, para que a nossa vida seja, dia após dia, trabalhada pelo Senhor, para que sejamos cada vez mais diferentes de nós mesmos e mais parecidos com Jesus, para cumprirmos o propósito dele, sermos semelhantes a Jesus. Eu espero que você tenha sido edificado com esse estudo, espero que você releia os textos que foram citados, que você anote, que você faça pesquisa sobre isso, que você relembre cada tópico que foi aqui apresentado sobre o propósito eterno de Deus, para que você tenha uma compreensão a partir das Escrituras. O próximo tema será o pecado do homem. Vamos estudar como a queda do homem, o pecado do homem, estragou na sua vida o propósito eterno pelo qual o homem foi criado. Eu espero você.